segunda, terceira, quarta, quinta. E aí, para eu não precisar ficar desenhando todas, não, deixa eu fazer um pouquinho mais, só para ficar mais fácil a nossa visualização. Aqui eu tenho a sexta, sétima, oitava, nona, décima e 11ª. Vai, aqui já está bom para a gente trabalhar. Oitava, nona, décima e 11ª. Bom, isso aí vai seguindo até a 90. Aliás, não vamos tão longe não. Até a 26ª, a 27ª, a 28ª e a 29ª pessoa. Beleza. Veja bem, eu tenho um conjunto de pessoas que está ordenado em ordem crescente, uma fila de pessoas. Bom, vamos definir que o primeiro elemento selecionado para essa minha amostra vai ser a terceira pessoa. Esse daqui é o primeiro, e aí eu quero que você não confunda. Elemento. Ela é a terceira pessoa da fila, mas é o primeiro elemento da minha amostra. E vamos definir também que o meu salto, ou seja, a partir dessa primeira pessoa, eu vou pegar de 3 em 3. Ou seja, eu vou pegar essa posição e depois eu vou selecionar 3 posições depois. Ou seja, o meu segundo elemento vai ser a sexta pessoa. O meu terceiro elemento vai ser a nona pessoa. O meu quarto elemento seria a 12ª pessoa. O meu quinto elemento seria a 15ª pessoa. O meu sexto elemento seria a 18ª pessoa. O meu sétimo elemento seria o 21º indivíduo. O meu oitavo elemento seria o 24º indivíduo. O meu nono elemento seria o 27º indivíduo. E o meu, não sei, vamos fazer só mais uma aqui, vai, só para aproveitar o embalo. E o meu 10º elemento seria esse 30º cidadão. Pessoal, vocês conseguiram entender a ideia por trás da nossa amostragem sistêmica? Nós vamos definir um ponto de partida e esse ponto de partida não necessariamente precisa ser o primeiro elemento. Pode ser ele? Pode. Mas precisa ser ele? Não. Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Depois disso, a partir desse primeiro elemento, eu vou definir um salto, um intervalo, um padrão, onde a partir desse primeiro elemento, eu vou retirar os demais elementos para compor a minha amostra. É simplesmente isso. E se aí você está se perguntando, professor, isso parece muito com uma progressão aritmética.
Perfeito. A ideia é exatamente essa. A partir de um ponto inicial, você vai criar um padrão sistêmico para retirar os elementos da sua amostra. É só isso, pessoal. E vocês vão ver nas questões. Não vai além disso. Bom, tendo esse entendimento claro, é importante nós também tratarmos de algumas características. Quais características? Bom, a primeira delas é um tipo de amostragem. Probabilístico. É um tipo de amostragem simples. Por quê? Aliás, não vamos colocar simples, vamos colocar de forma mais gourmetizada. De baixa complexidade. Por quê? Ora, pois, definido o primeiro elemento, é só você dar os saltos. E aí, nós só temos que ficar atento a um detalhe. Existe ou não, dentro da minha amostra, uma periodicidade oculta? Por quê? Caso exista uma periodicidade oculta, a sua amostra ela pode vir a não ser uma amostra representativa. Mas fica tranquilo, teve uma única questão que exigiu esse conhecimento de vocês e ela foi cobrada para o cargo de estatístico. Eu vou resolvê-la aqui com vocês e inclusive vou exemplificar. É uma questão muito boa da Fundatec, questão aula, ao meu ver. Vamos avançar, porque eu ainda preciso trazer um método para nós fazermos uma amostragem sistemática. Isso daqui eu prefiro apresentar para vocês por intermédio de uma questão. Mas já peço para vocês ficarem atentos a esse conceito. Vou até deixar a caveirinha aqui. Bom, como que é feito? Apesar de eu já ter apresentado isso, eu acho sempre importante deixar isso de forma escrita, porque eu sei que alguns de vocês preferem estudar apenas por material escrito. Vamos lá. É uma lista ordenada dos elementos da minha população, e eu deixei isso bastante claro. Nós partimos de um primeiro elemento para um último elemento. E o nosso primeiro passo, qual que é? Definir o ponto de partida, que conforme dito, não necessariamente precisa ser o primeiro elemento. Você tem que definir da onde você vai iniciar. E aí você vai selecionar, pessoal, um número aleatório. E esse número aleatório vai corresponder ao primeiro elemento que vai compor a sua amostra. A partir disso, você vai definir os saltos. Ou seja, do meu primeiro elemento, eu vou ter que saltar quantos para chegar ao segundo? Esse é o seu salto. Mas nós vamos tratar de como encontrar esse salto de forma mais precisa posteriormente. E depois, nós iremos fazendo a seleção dos elementos restantes a partir desse salto. Se o primeiro elemento foi o terceiro, e eu quero saltar de 5 em 5, o próximo vai ser o oitavo, depois o 13º, depois o 18º, o 23º e o 28º. Bom, e aqui eu trouxe para vocês, né, pessoal? Olha só, inicialmente nós temos um primeiro elemento. O meu segundo elemento, quem que vai ser? O primeiro elemento mais o K. O terceiro elemento, vou até deixar identificado aqui, né? Custa nada. Aqui nós teremos o segundo. O terceiro elemento
vai ser o primeiro elemento mais 2 vezes o meu salto. E assim sucessivamente. Eu simplesmente, a partir do meu primeiro elemento, vou acrescendo o meu salto, que nós chamamos de K. Veja que o próprio nome do tipo de amostragem nos induz a esse pensamento. É algo sistêmico, é algo que vai se repetindo, respeitando uma periodicidade. E aí, nós chegamos até o nosso último elemento, que é dado por o número total menos 1. Por quê? O primeiro elemento ele já foi definido. Bom, agora eu quero tratar de um outro tópico com vocês. Como é que eu faço para definir esse meu salto? Pessoal, não é uma regra, mas nós podemos utilizar essa forma. Qual que é? O meu salto K, ele vai ser dado por uma razão entre Nzão, que nada mais é do que o tamanho da população, e o Nzinho, que é o tamanho da minha amostra. Ah, eu já deixei escrito aqui, né? Eu tô na Disney. Nzão, tamanho da população, e Nzinho, tamanho da amostra. Então, se, por exemplo, vamos supor que... Deixa eu deixar até anotado aqui exemplo, para não confundir quem for revisar depois. Se eu tenho uma população de 10.000 e eu vou retirar uma amostra de 200, qual que vai ser o meu salto recomendado? Ora, pois, o salto nada mais é do que população dividido pela amostra, que para essa situação é 10.000 dividido por 200. Para facilitar, nós já podemos simplificar. E aí, para essa situação, o nosso salto será 50. Ou seja, vamos ser ainda mais claro. Se o meu primeiro elemento for definido como sendo o número 13, qual que vai ser o meu segundo elemento? Ora, pois, 13 mais K. Ou seja, se eu sei que o meu K ele é igual a 50, o meu segundo elemento vai ser o elemento de número 63. E o terceiro elemento? O terceiro elemento vai ser 13 mais 2K. Ou seja, o elemento de número 113. O quarto elemento, 13 mais 3K. Ou seja, o elemento de número 163. Henrique, é só isso que é pedido? É, pessoal, é só isso que é pedido. De fato, as questões sobre a amostragem sistemática, elas são bem simples. Aqui eu trouxe um conceito que já foi exigido, se eu não me engano, pelo Sebrasp, bem antigo, mas que é importante nós tratarmos dele. Olha só, o tamanho da população, ele necessariamente tem que ser conhecido? Pessoal, a resposta aqui é não. Por quê? Ora, pois, se eu encontrar algum outro critério que atenda às necessidades da minha pesquisa para o salto, não preciso conhecer toda a minha população. Basta que eu conheça o primeiro elemento e identifique quem que vai ser o meu salto.
Então, não é uma necessidade conhecer o tamanho da sua população. Basta que você tenha conhecimento do... Vou até deixar isso anotado também. Do primeiro elemento e o salto, que não necessariamente vai ser definido conhecendo o tamanho da população. Aqui é apenas uma recomendação. Pessoal, com isso nós encerramos a parte teórica sobre a amostragem sistemática. A partir de agora, nós vamos resolver uma bateria de questões e vocês vão ver que as questões são extremamente tranquilas de serem resolvidas. Um forte abraço, até daqui a pouco e valeu!